Bem, o Janones, eu acho que existe um certo preconceito contra ele, porque pelo jeito dele mas ele foi fundamental na área de redes sociais da campanha do Lula, porque serviu como anteparo contra a agressividade da rede social bolsonarista. Ele tem um estilo muito parecido, mas quando você conversa com o Janone, estilo nas apresentações dele, né, muito parecido com os dos bolsonaristas, gritando, entrando, atenção, não sei o quê. Mas quando você conversa com o Janone, ele foi inclusive entrevistado aqui por você, ele é uma pessoa com formação, não é um desinformado, não é um louco, nada disso. Então, há muito preconceito com relação ao Janone e ele foi fundamental na comunicação da campanha, porque colocou a comunicação mais voltada para as redes sociais, o que o PT não tinha muita cancha nessa área. A Tereza Cruvinel, na comunicação, ela foi presidente da EBC, é uma jornalista reconhecidíssima. Eu digo isso porque ela fazia uma coluna no Globo durante a semana, eu fazia na segunda-feira, eu a substituía, sempre uma pessoa de profunda Sim. formação e Muito respeitada, né? Tereza muito respeitada. uma generosidade extrema. Né? Agora, ô Thales, só voltando um pouco no Janones, né? Quando você fala um pouco do preconceito, eu acho que é só preciso pontuar um pouco, assim, o Janones, ele cometeu alguns equívocos durante a campanha, ele acabou divulgando fake news, aí ele voltou atrás, ele pediu desculpas, ele é ao vivo mesmo aqui conosco, chegou a falar, porque diante da quantidade de ataques e tudo mais, a gente tinha às vezes que usar da mesma ferramenta, né? E isso foi um dos pontos, eu acho que não de preconceito, mas de crítica. Quer dizer, então a campanha de Lula vai seguir da mesma forma como Bolsonaro, que é tão criticado pelo tal do gabinete do ódio, ele sendo comparado ao Carluxo. Essa é um pouco de preocupação da forma como talvez venha a comunicação de um governo Lula, mas eu acho que assim, e algo que você pode super falar sobre experiência, né, Thales? O que foi a comunicação do governo Lula nas duas gestões dele aí em Brasília? Como é que era o acesso às informações? Havia ou não transparência? Era fácil conversar com o ministro, conseguir informações? Qual é a tua análise? Olha, eu acho que sempre varia de profissional para profissional. Eu, por exemplo, tive uma grande dificuldade de comunicação com o governo Bolsonaro. Eles nunca não tinham a menor simpatia, a menor abertura por mim. Alguns poucos eu consegui ter acesso, consigo até hoje, conversei o tempo inteiro com o Ciro Nogueira. Alguns poucos eu tinha algum acesso, mas sempre o governo Bolsonaro foi incomparavelmente muito mais fechado, grosseiro, agressivo com jornalistas do que o governo Lula. O governo Lula era outro nível na forma de tratar. A maior abertura de todos foi do governo Sarney. No governo Sarney, Olha. você entrava no Palácio do Planalto e subia para o andar que quisesse, circulava pelas salas, não tinha problema nenhum. Aí depois teve uma organizada no governo Fernando Henrique, mas assim mesmo, a assessora era maravilhosa. Ana Tavares atendia todos, falava com todos. E no governo Lula também, o Franklin Martins, eu tive maior tranquilidade, acesso a ele total, tive acesso ao André Singer, ele conversava com todo mundo. O Couto não dá nem para falar mal do Couto. Quem falar mal do Couto né, é de apanhar.